Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula que se refere à apostila 2, que está no aplicativo do Reeduca. Você vai acessar o segundo bimestre de matemática e a gente vai começar a resolver as questões. Por exemplo, aqui eu recortei porque no próprio aplicativo não dá para escrever e estou colocando ali, ó, aqui é a página 21 da apostila que você recebeu. E pode acessar também aí virtualmente. E aí vamos corrigir a maioria das questões, além do conteúdo que você vai estudar e ver nas questões resolvidas. A número 2, por exemplo, que você está vendo aí, ela pede que a gente leia os números abaixo, os números decimais, e escreva-os por extenso. Então, primeira coisa, a gente vai colocar na escrita aquilo que a gente teria que ler na prática, de maneira mais formal. Porque o primeiro número a gente pode ler da seguinte forma, 3,52. Mas a escrita dele não funciona dessa maneira. Então a gente não vai ler 3,52. Posso ler no dia a dia? Posso. Posso escrever assim mais formalmente? Não posso. Então a gente vai ter que colocar dessa maneira, ó. Todo número que vem antes da vírgula, a gente vai ter que colocar a palavra inteiro para ele, exceto o zero. O zero a gente não precisa escrever, zero inteiros não é necessário. Mas eu preciso escrever, por exemplo, ali ó, a primeira, 3 inteiros, ok? E aí 52. 52 são duas casas depois da vírgula. A gente vai lembrar, deixa eu colocar isso aqui, ó. A primeira casa a gente chama de décimo, a segunda de centésimo e a terceira de milésimo. Então essas partes a gente vai ter que lembrar. E aí vamos colocar, são 3 inteiros e 50 e 2. Como são duas casas, uma seriam décimos, duas a gente vai chamar de centésimos. Então centésimos. Ok? Então, 3 inteiros e 52 centésimos. Na letra B, o zero começou, certo? 0, vírgula. Preciso escrever esse zero? Não preciso escrever o zero, ok? Não preciso ler esse zero na hora de escrever. Vou colocar direto quantas casas tem depois da vírgula. Fala comigo aí, ó. A gente está se vendo aqui. Vamos lá. 2, esse 2 é um único número, a gente tem o primeiro e único número, a gente vai para o décimo. Então, a gente vai escrever como 2 décimos, beleza? Então, essa foi a segunda. A terceira, a gente vai ter, ó, o 6 está antes da vírgula. Então, como é que eu começo a minha escrita? 6 o quê? 6 inteiros. E são ali, ó, 625. O quê? 1, 2, 3 casas, não é isso? 6, o 2 e o 5. Então, 3 casas, a gente vai lembrar de milésimos. Então, vamos lá. 625 milésimos. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui. 6 inteiros e 625 milésimos. Eu quero já treinar com você. A gente vai ter isso para as próximas questões e eu quero treinar. Vamos supor aqui que a gente tivesse agora a obrigação de transformar tudo isso em fração. Para transformar em fração, a gente vai contar quantas casas tem depois da vírgula e colocar quantos zeros eu tenho lá embaixo. Então, a primeira a gente vai escrever, ó, 352, sem a vírgula, divididos por 100. Por que por 100? Porque eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, eu boto 2 zeros. Então, 352 dividido por 100. Na próxima, a gente vai ter, ó, 2 divididos por 10. Se você estiver aí com o seu caderno copiando, você bota a barra embaixo do número, beleza? Na letra C, a gente vai ter, ó, 6, 6, 2, 5. Concorda que são 3 casas? Então, a gente vai colocar 3 zeros. Ficou claro? Então, ó, 352 centésimos, a gente pode ler aqui também. 2 décimos, lembra o 10. E 6.625 milésimos, beleza?